Hello, people! Hello, people! Como vocês estão? Estamos aqui na continuação daquele outro podcast sem nome ainda, com o nosso amigo Rômulo. Cara, eu não aguento. Esse podcast sem nome é o melhor. Vai pegar. É o melhor. Vai Podcast pegar. Podcast. Qual é o nome? Sem nome. Sem nome, podcast sem nome. Falando sobre espiritualidade, coisas. Bate-papo informal. Isso aí, um bate-papo informal. Entre amigos, falando sobre A gente espiritualidade. podia fazer num canalzinho mesmo, podcast, sabia? Semanal. Podcast sem nome. Não. Podcast sem nome. SN. É isso. Vamos. Perguntaram ali, caiu? Não caiu não. Na verdade, a gente parou, porque já foi mais de uma hora. Um pips, levantar o corpício. E agora a gente volta. E vamos fazer. Se você está chegando agora nesse canal, vendo a nossa live, tem gente aqui que está ao vivo e vocês aqui que estão gravados, nós estamos dando continuidade aos nossos assuntos. Qual é a dinâmica? Só para você que está perdido, de repente, entrou na parte 2 e não na parte 1. Existe a parte 1, tá? A dinâmica é a gente puxar alguns assuntos que os nossos seguidores trouxeram na nossa caixinha, no nosso direct, sobre espiritualidade, assuntos aleatórios. Então, ele puxa e eu respondo, e eu trago, e ele faz a tréplica, enfim, e vice-versa, tá? Enquanto isso, a gente está tendo aqui um ao vivo também, onde nossos seguidores, telespectadores, também estão combinando, conversando com a gente e trazendo sugestões também de fala. Isso aí. Então, vamos lá. Para o pessoal que está agora ao vivo com a gente, as perguntas de vocês que não forem respondidas durante a live, vocês podem deixar na caixinha de pergunta lá nos meus stories, beleza? Após, vocês podem deixar lá, que a gente vai responder para vocês bonitinho. Então, vamos começar, né? Vamos lá. Eu puxo, tu puxa. Puxa aí, manda e vamos ver qual assunto a gente vai falar agora. Quero puxar esse grandão aqui. É esse ou esse? Acho que... Vai lá, vai lá. Esse. Vai lá. Tcharará. Boa. Espiritualidade cigana é muito caro? Quais os limites entre o luxo e o essencial dentro desse desenvolvimento? Uau! Caiu certinho pra mim. Uau! Gente, espiritualidade cigana é caro? Depende do médium, né? Vamos começar com depende. Por quê? Porque, na verdade, espiritualidade nenhuma é caro. Talvez a sua religião seja. Talvez a sua maneira de cultuar, que você aprendeu, a doutrina que você segue, os dogmas que você traz, né? Aquilo que foi te passado, talvez seja caro. Agora, a espiritualidade, para que eles querem, sei lá, qualquer coisa? Eles é gratuito. Né? Na verdade. Se eu for pensar em como eu comecei minha espiritualidade, que eu falei no episódio anterior, eu comecei dentro de casa, no quintal de casa, de bermuda e uma camiseta. Pé descalço. Descalço, e aí? Bebendo água. Então, o que tá caro nisso? Entende? Então, para mim, a questão não é o que o seu cigano pede, que sua cigana pede, não é o que a sua espiritualidade pede. Até porque muito do que é pedido tem a ver com a consciência de limites e conhecimento do médium. Então, a gente começa aprendendo, quando eu comecei a incorporar com o cigano, eu ouvia muito isso, de que Vladimir é o cigano do ouro, é o cigano mais rico que existe, vai pedir para você, tem que ter coisas de ouro. A única coisa que o Vladimir ganhou de ouro, de fato, quer dizer, a única não, mas assim, o que ele ganhou de mais caro foi uma pulseira escrito o nome dele, Vladimir. Eu devia ter 20 anos. E ele ganhou essa pulseira de uma mulher que ele fez um trabalho para ela. E essa mulher trouxe para ele uma pulseira de ouro, 18 quilates, com escrito em ouro branco, o nome dele. E ele botou a pulseira, agradeceu a ela e falou para ela, no final da mazina, você me procura. Eu quero falar contigo antes de você ir embora. Ela falou, tá bom. Antes dela ir embora, ela foi lá nele, dar um abraço nele. Ele falou, toma, fica com você. Quando você puder, você me dá um vinho, porque o vinho eu bebo, isso aí eu não uso. Acabou. Eu fiquei revoltado. Porque meu amor, eu ia vender essa pulseira e começar a minha vida. Entendeu? Então, eu acho que foi uma das melhores coisas que ele fez pro meu ego. Lições. Pro meu ego. Então, ele tava te observando, né? Claro. E tava vendo, né, o teu olhão ali crescendo, a vaidade. Eu com 20 anos. Lógico. A vaidade total, sabe? Foi o meu cigano que ganhou. Entendeu? Aquilo que a gente falou antes. A vaidade tava lá em cima. Quando ele fez aquilo ali, tipo, eu não preciso disso, me dá um vinho porque vinho eu bebo,
E transmuta, eu trabalho Cara, com vinho, né? Quanta ficha caiu ali, né, e no decorrer daquilo ali. Então, pra mim, foi maravilhoso essa postura dele, entendeu? Uhum. Então, de fato, espiritualidade cigana é caro? Não. Você pode achar caro, talvez, uma saia que você queira comprar. Mas também não precisa comprar a saia, né, melhor da vida. Você pode ter uma saia qualquer que ela vai trabalhar do mesmo jeito. Então, não existe espiritualidade cara. Existe doutrina. Ponto. Para meu ponto de vista, é esse. Perfeito. Eu acho que eu não tenho nem o que falar, porque... Deixa eu ver, eu acho que é isso mesmo. A gente, só abrindo um parênteses, né? Porque o que acontece? Não é criticando o trabalho das pessoas longe de mim. Eu acho que cada um trabalha com aquilo que se sente bem. Claro. Né? Eu acho que é por aí. Né? Muitas tiçaras, você vê, eu já visitei tiçaras lindíssimas, sabe? Com trabalhos lindíssimos, assim, que você fica assim, caramba, que coisa linda. Mas não se esquecer. Claro, se o médium ele se sente bem, ele pode pagar aquilo, tranquilo. Exato. Mas não saber que aquele capricho todo, não estou falando nem do capricho, carinho é para eles, né? Claro que a gente traz. Mas de repente é saber que aquilo é para você. Aquilo tudo que a gente faz, de repente, né? É pra gente. É para alimentar o nosso ego. É para alimentar o nosso ego, né? E assim, nós sabemos que a gente ainda está em desenvolvimento quanto a isso. Não é a gente ser hipócrita e falar assim, ó, vai vestir a sandália da humildade agora, Não. porque a gente sabe que cada um tem o seu processo, né? Então, por isso que eu não gosto de ficar criticando, sabe? Pessoas, lugares que, sabe, diferente é extorquir. Aí a gente não tá nem falando disso. De extorsão, não. Mas eu acho que a gente não pode esquecer o trabalho essencial, que é a caridade, a fraternidade, né? Como a gente falou no último episódio, e a doação e o nosso desenvolvimento moral. Assim, né, o limite entre o luxo e o essencial, eu acho que não existe um limite. Do meu ponto de vista, não existe um limite. Eu acho que você pode tudo dentro do... Né, talvez o limite seja se perceba. Uhum. Né, você dentro da sua própria consciência. Exato. Né? O que não te onera? Né? O que de fato você precisa? Eu já tive médios que chegaram na minha casa e, Rômulo, não tenho condições de comprar um baúzinho, de ter o meu próprio tapete, de ter não sei o que lá. Beleza. Uhum. Tem condições de quê? É aí que tá. É isso que você pode, é o que você precisa. Porque o cigano você já tem. Exatamente. O que você vai fazer com ele, ele só precisa de você. Você consegue estar aqui de preceito, bonitinho, fazendo seu desenvolvimento? Consigo. Então é isso. Vela a casa tem pra te dar. Eu venho aprendendo isso muito também, sabe, Rômulo? Porque quando a gente tem um primeiro contato com a espiritualidade cigana, a gente enche o nosso olhar, né? O nosso olhar, a vaidade, ela se enche muito. Que é muito forte. É muito forte, porque é um trabalho, assim, onde a beleza tem que estar presente. A beleza, mestra Rovena fala muito sobre isso. Uhum. A beleza, ela é importante, mas o que é a beleza? A beleza é um ponto de vista. Para você, beleza pode ser ouro, e para outra pessoa, a beleza pode ser o que ela consegue doar naquele momento. Né? Mas é fato que a gente mexe, sim, com o belo, né? E o belo faz parte de um dos raios, né? Sim. Que é o raio rosa. A gente precisa mexer com o belo. Carmen. Exatamente. Carmen. Tá Total vendo? Carmen. Tem que ter o belo, né? E às vezes o que é belo para mim não é tão belo para o Rômulo e vice-versa. Eu acho que o que ativa é alguma parte do nosso cérebro que fala assim, cara, que lindo. Sim. Né? Ou para outra pessoa pode falar, gente, que desnecessário. Exatamente isso. isso. E você falou, né? O limite eu acho que está na consciência de cada um. Mas eu aprendi muito, realmente, quando eu tive esse início de convivência, de entrada na espiritualidade cigana, eu comprava saias e mais saias. E saia é caro, né? Saia não é menos que 350, 300 reais, você não compra uma boa saia. E aí colocava aquela saia de rodas enormes, quando no final das contas, né, dependendo do trabalho, nem precisava de tanta roda assim. Né? Também tem isso. E eu também venho trazendo aos poucos isso também para as minhas imersões, né? Olha, gente, quem não tem que ficar comprando saia de 15 metros, tá? Compra uma saia, gente. Mulher, saia, homem, calça. Um adendo sobre isso que é muito importante. Para você que cultua o povo cigano, uma coisa importante. Nem toda cigana dança. Uhum. Nem toda cigana vem de um povo hispânico. Nem toda cigana vai precisar de uma saia de 10 metros de roda para ela dançar um flamenco, uma rumba lindamente, porque muitas nem fazem isso. Uhum. Algumas vão usar sari. Outras vão se vestir com bem mais leveza, porque vieram do Brasil.
Então, essa coisa louca que a gente traz de todo mundo tem que estar vestida com 3 saias de roda que bate aqui na cabeça, por quê? Apresentação de dança? A gente está indo para um show de flamenco? Entendeu? Então, isso não existe. Então, essa questão da própria saia é algo que nós criamos. Essa coisa dessa saia rodada e tudo mais, fomos nós que criamos isso. Entende? Nós que eu falo assim, o ser humano que trouxe isso, né? entende? Que trouxe essa necessidade, o médium trouxe isso. Porque, cara, é bonitinho, você tá lá, você dança, se conecta melhor, né? Porque, ao contrário do que todo mundo fala, né? Pra você desenvolver e incorporar, você não tem que concentrar, você tem que relaxar. E a dança relaxa. Mas, pô, chocolate te relaxa, uma tacinha de vinho te relaxa. Você tem outras coisas dentro do processo mediúnico que consegue te desenvolver sem você precisar estar com 10 saias de 400, 500 reais. Entendeu? Então, tem tudo isso. Então, é mais você ir conhecendo a tua energia. Igual quando falam pra mim, Rômulo, tô entrando agora na casa. Qual cor de saia eu compro? Não sei. Ué, mas e aí que eu faço? Compra que você se sente bem. A que cabe no teu bolso. Você vai escolher a cor, a intuição, né? Depois, sim, sua cigana chegou, a gente sabe seu raio, já tá trabalhando, beleza. Aí você vai focar. Mas antes disso é você. Entendeu? É o teu processo mediúnico. Eu não posso falar pra você o que você vai vestir. Eu posso falar pra você, tipo, ó, isso não cabe, aquilo não é legal. Ponto. Legal. Mas o teu desenvolvimento é pessoal. Eu tô aqui pra te auxiliar. E não pra te doutrinar dentro, sabe, da minha crença. Legal. Então, eu faço muito isso com as pessoas. Muito legal. E a gente vai aprendendo, né? Óbvio. Aos poucos a gente vai aprendendo. Por isso que eu acho que não... Apesar de um ser humano ainda julgar muito, eu acho que não cabe o julgamento, né? Eu acho que cada um tá numa fase, né? Eu acho até assim, a questão mesmo do luxo, né? A gente julga, claro que julga, somos seres humanos. Se você falar que não julga, é mentira. Mas é um julgamento que, por exemplo, pra mim, cara, é bonito, é legal, cabe dentro do trabalho, pô, vai lá, faz. Se não tá atrapalhando o teu desenvolvimento, né? Exatamente isso. Né? Se não tá atrapalhando o que você precisa fazer na sua missão, ou atrapalhando o grupo, atrapalhando a casa, até tem essa coisa mesmo de às vezes você tem um médico que tem muita posse e acaba trazendo muita coisa, e você tem o outro que não tem tanto. Aí gera aquele desconforto. Exatamente. Né? Tipo, eu não consigo fazer pra minha cigana o que a outra tá fazendo. Eu falo, beleza, mas né, a sua cigana é a dela? Não. A sua história de vida é igual? Nossa, isso é bem interessante, hein? Tua história de vida é a mesma? Não. Então, vamos devagar. Com você mesmo, né? Você tá partindo de uma comparação onde você só vai perder. É, isso aí. Só vai perder. Entendeu? Vamos comparar outras coisas. Você com você, ou você com quem tá igual a você. Entendeu? Compara você com o teu processo. E aí a galera consegue trazer uma consciência e, tipo, sabe, mudar essa situação. Mas eu tento muito trabalhar justamente isso daí. A questão do dinheiro que o pessoal acaba achando que precisa gastar com espiritualidade cigana ou com qualquer espiritualidade que de verdade você não precisa. Verdade. Você sabe que teve... como eu tava brincando antes da gente começar, que assim, a minha vaidade, muitas vezes, ela é meio forçada. Eu me forço a ser um pouco vaidosa, um pouco mais... Não sei, gente, é de um tempo pra cá que isso vem acontecendo, tá? Mas eu nunca fui uma pessoa extremamente vaidosa, nunca lidei com isso. E aí eu lembro que teve uma das imersões que eu tava tão assim no essencial, né, que eu não quis vestir uma saia rodada, né? E a imersão é um evento que eu faço, que as pessoas elas se matriculam e tal. A gente tem um dia inteirinho de conexão com o povo cigano. E claro, as mulheres todas vão de saia, aquela coisa toda, se produzem, aquela coisa... E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu não vou botar saia. Que por sinal é lindo, eu vejo as fotos sempre, é super bonito. Cara, domingo longe é beça. Porra! E aí eu teve uma vez que eu falei assim, gente, eu não quero vestir saia. Aí as meninas que trabalham comigo, você é louca? Você vai vestir sim, porque você é referência. Sim. Aí eu fiquei me perguntando, né, que referência que eu quero ser? Débora, não tem graça. Tudo bem, eu abri mão, assim, de vestir essas saias realmente nas imersões, mas eu vou falar pra você que eu não sinto necessidade. Eu sinto necessidade, às vezes, de uma flor no cabelo, assim, pra eu me conectar um pouco mais. Até porque eu acho que é uma questão de arquétipo, né? Sim. Se eu me olhar, né, e eu ver de óculos e taierzinho, eu não vou, de repente, a minha mente não vai me conectar com a minha cigana. Mas, de repente, né, eu até cortei o cabelo, assim, de uma forma, assim, que eu... Sabe aquela coisa? Eu vou cortar, aquela, né? Vamos lá. Mas eu olho no espelho, eu preciso me conectar. Vamos falar disso aí. Fala. Sua mestra é Madalena. Sim. Certo?
Então minha cigana é rosa, minha mestra é Madalena. Você vem desse raio, tá? Sua cigana não é a cigana que vai estar dançando loucamente com 500 metros de roda. Não. Sua cigana é o do sentir. Se seu raio é de Madalena, seu arquétipo é Madalena, você tá ali para essa coisa do sentimento. Até a sua dança é uma dança introspectiva. A sua dança vai ter mão, vai ter cabelo, entende? Não vai ter saia, porque saia já vai mexer com outros chakras, entende? Já vai mexer com o outro lado. Olha que legal. Na verdade, o teu raio tá super condizente com a tua postura de não querer usar uma saia rodada, porque você não precisa desse elemento. O que você precisa? Uma flor no cabelo, um leque, entende? Coisas na mão para você dançar e se olhar, entende? Isso vai te dar bem mais suporte na conexão com a sua cigana, entendeu? Por causa do seu raio, por causa da sua mestria. Completamente diferente de quem trabalha com Carmen, que vai esquecer isso aqui e vai total pra saia, vai total pra baixo, porque é aquela dança mais, sabe, que chama atenção, bem mais altiva, uma rumba, por exemplo. É diferente do seu. Porque elas precisam trabalhar mais o chakra básico. Exatamente, e é onde a cigana conecta nelas. Que legal. Você que trabalha com Madalena, de maneira nenhuma, tua cigana vem por esse lugar. É o coração. Total, cardíaco. Entendeu? E até ainda porque quando eu sinto a minha cigana, engraçado, muitas pessoas falam assim, é aí que tá. Ai, aqui embaixo no meu chakra umbilical eu começo a sentir um reverbero, um rebuliço. Né? Tem gente que sente um frontal. Aqui é o meu cardíaco. Claro. Meu cardíaco, ele explode quando vem. E aí, isso vai ter a ver, até coisas que você vai ter, tipo, a questão hora do seu colo tá mais aberto, quando normalmente vai para a questão da incorporação ou da conexão, isso aqui teu vai gritar, então assim, precisa de ter alguma coisa aqui, sabe? Ou vai ser um chale, ou vai ser um cordão, vai ser alguma coisa que não deixa... É como, tipo, tá desprotegido. É o chale. Entendeu? Seja o chale, mas você vai ter sempre alguma coisa aqui que é a tua proteção, que é normal, é completamente comum pra mestra Madalena, para as ciganas que vêm nessa mestria. Entendeu? Muito legal. Então... Muito. Olha, adorei isso. Obrigada, Vladimir. Então é totalmente para esse lado, entendeu? Adorei isso. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. E aí, de fato, vai para esse lado onde as pessoas acabam... Ah, não, todo mundo então vai dançar com saia? Não. Não. Nem todo mundo. Flaviana tá perguntando qual o raio de Madalena. Madalena é o rubi dourado, né? Total. Madalena é o rubi dourado, que é o raio do sentimento. É o raio... Muita gente fala do raio sexual no rubi dourado, mas não é o sexual da sexualidade. É o sexual mesmo da sua energia sexual, sentir, né? Do sentir. O que você faz com o seu sentimento? Como você entrega, como você recebe, como você doa. Então, ele né, seria conectado com o chakra cardíaco por causa da questão desse sentimentalismo todo, mas ele também está muito relacionado com o chakra básico, por causa do que você faz, da dinâmica, da ação que você toma. Que você tem que fazer aqui, né? Exato. A ação que você toma com base no sentimento que você sente. É muito lindo esse raio, eu sou suspeita. Eu sou fãzão. Você sabe que... Não, depois eu falo assim, umas coisas que vem trazendo pra mim, assim... Quando eu acordei, eu tive uma mensagem hoje. Eu sou fãzão desse raio. Eu recebi uma mensagem dos mestres ciganos, depois eu falo em off. Que tem exatamente isso, com isso daí que você falou. Eu falei, nossa senhora, eu sou sacerdotisa. Sabe aquela coisa assim? Mentira, né? E foi muito bacana, tem tudo a ver isso aí. Eu senti muito, muito forte o Vladimir me dando, né, até mesmo respondendo algumas perguntas que eu me faço. Né? Tipo assim, pô, será que eu tô conectada mesmo? Porque eu tô muito realmente nessa questão do chakra cardíaco mesmo, total. É a questão da devoção, né? É a devoção, é a abnegação, é você fazer sem estar muito ligado em tipo, se arrumar, essas coisas tu tem que ter, porque eu preciso me arrumar pra mim. Cacete, né? Senão daqui a pouco eu não me ligo mais, né? Mas tem muito essa questão do cardíaco mesmo, Mas olha, muito envolvimento vai para todas as mestras no caminho de Madalena. Maria Madalena, Nada, todas essas mulheres, mestra Madalena no povo cigano, todas as mulheres do caminho de Madalena tiveram alguma questão de anulação. Entendeu? Então, tipo, são mulheres que se anularam de alguma forma para se devotar a algo. Então, quando você vai para esse lugar da mulher que chama atenção,
Você tá saindo desse contexto do teu arquétipo, entende? E aí, assim, é natural essa briga. Pô, eu vivo num, né, mundo material, né? no mundo material, agora com a internet. Pô, você é uma influenciadora. As pessoas se baseiam por você, se baseiam pela sua vestimenta, né? Te copiam de certa forma. E aí, é louco, a mulher de Madalena, porque você precisa estar nesse lugar, mas a tua essência, ela é o oposto disso. É o não aparecer, entende? É a sacerdotisa total, entendeu? Eu tô aqui parado e as pessoas me buscam, entende? Mas é bem louco. Ai, me emocionou. Muito lindo. Temos que fazer mais lives sobre isso. A Flaviana falou assim, de vez em quando vem uma cigana dos meus sonhos e me limpa pela dança. Total, chakra de base. Umbilical, básico. Aquela saia que você falou que precisa ter, porque total. A saia é instrumento de limpeza também. Né? Ela toda me roda, eu danço com saia. Se apresentou como Madalena. Então, ela pode ter o nome de Madalena e ser do raio de Carmen. O nome que ela apresenta não... Eu vejo essa semelhança não nos diz, né, não diz tanto, mas assim, vamos para um arquétipo que é fácil você entender se ela é de Madalena ou se ela é de Carmen. Madalena é mais velha, Carmen é mais nova. Mas as duas trabalham amor quase que da mesma maneira. A diferença é que Carmen é a extroversão, né? Eu vou me conectar com o mundo. Por ser mais nova, tem essa questão. Madalena é a introversão, né? Eu vou me conectar comigo. É o momento de eu olhar pra mim, de eu curar minhas feridas. Então, o povo de Madalena é muito chorão. O povo de Madalena tem essa questão do chorão, né? Do parecer forte pra caramba. E todo mundo sabe, tipo, bota que ela aguenta. Vai que ela... Sabe? Todo mundo acha que tá super bem. Tipo, nunca precisa de colo. Porque passa essa informação. Na verdade, que a Madalena é o colo, né? Exato. Ela então as pessoas olham sempre para pedir ao invés de doar. Madalena traz muito isso. Então traz essa coisa dessa mulher forte, mas é por causa da dor, né? É o excesso dela ali. Então até é difícil para essas mulheres conseguirem se colocar nesse lugar de tô precisando de ajuda. Entendeu? Porque normalmente até a precisão de ajuda ela vai ajudar. Análise, gente, aqui. Uma análise. É uma sessão de psicanálise com a história do povo cigano. Olha que coisa linda. Mas eu tô escrevendo sobre isso, sabia? Sabia. Eu tô escrevendo sobre isso. Inclusive a imersão, ela tá toda voltada para isso. Para pegar os 12 arquétipos de Jung que encaixam perfeitamente. Olha que lindo. Nos arquétipos ciganos, que encaixam nos 12 mestres ascensionados, que encaixam, tudo. Sabe? Tudo se encaixa. E aí eu tô pegando tudo isso, vinculando aos meses, aos signos, fazendo um paralelo total. Um paralelo total sobre isso, mas justamente falando sobre como a gente mexe com a gente. Interessante. Né? Como isso... Madalena seria qual signo? Madalena... Então, Madalena até... Já conectou? Madalena, ela até traz uma questão do pisciano, mas o ponto, digamos, fraco de quem trabalha com ela seria... o signo de escorpião. É porque é o interior. É o interior, é o escorpião. Porque o que ela faz? Ela vai, né? A pessoa que tem Madalena, digamos assim, num negativo, vamos botar em polaridade, sim. Negativo positivo, a pessoa que está meio negativada, que ainda não se entendeu com os sentimentos, quando ela está na introspecção, ela está indo para raiva, está indo para dor, para depressão e tá indo pra vingança. Sim. É normal mulheres de Madalena ter essa coisa da vingança. Total. Sabe? Um dia, pode não ser hoje, mas um dia é bem comum. Então, até complementando a pergunta que fizeram no episódio anterior. Quando a gente trabalha essa questão dos ciganos, eu quis ir para esse lado do tipo, tá, beleza, mas eu tenho o mestre Vladimir, botar eu. Eu sou do mestre Vladimir. Beleza, trabalho com cigano, também se chama Vladimir. E aí? O que eu faço com isso? Entendeu? Pô, pera, mas eu sei que Vladimir é o excesso. Vladimir é a coisa do chamar a atenção. Entende? É líder. Beleza. Agora o que eu posso fazer com essa liderança? Entendeu? Eu sei que Vladimir está muito relacionado a Sagitário. Entende? Da busca, né? A busca. Então é uma busca constante, acaba indo para um perfeccionismo, entende? Acaba indo para um julgamento muito grande, porque eu já sei sobre isso, entendeu? Então tudo tá errado, só eu tô certo. Então tudo isso eu fui trabalhar quando eu fui entender meu mestre e o que ele trazia para mim. E aí foi quando eu comecei a olhar para as pessoas, tipo, cara, calma. Entendeu? Pô, a Debbie, mestra Madalena, o que ela traz de positivo? O que ela traz de negativo? O que ela pode melhorar dentro dela, né?
tendo essa informação de que ela tem esse mestre. Uhum. E aí, pra mim, espiritualmente, isso faz muito sentido. Faz. Sabe? Porque Faz aí sim. você larga da mão de só acender vela e entender que, calma, eu também tenho uma parcelinha aqui do que eu posso melhorar em mim, Total. né? E tirar um pouco esse triângulo aí de Capperman, né? Tipo, eu tenho um salvador, eu tenho tenho o herói, tenho o vilão, e eu sou aqui a vítima no meio da espiritualidade. Com certeza. Muito bom. Espiritualidade. Tá. Agora, eu acho que é você que puxa agora. Eu que puxo. Vamos lá. Por que a espiritualidade não atende meus pedidos? Nossa. Tantas respostas, né? Cara. É legalzinho isso. Vai lá, fala aí. Eu acho que tem muitas respostas aí, né, nessa pergunta. Por que não atende meus pedidos? Primeiro, será que a pessoa está se conectando realmente? Ou será que ela está só pedindo, e não está sabendo agradecer? Começa por aí, né? Eu acho que parte do princípio que, antes de tudo, antes da gente querer atrair alguma coisa, eu acho que a gente precisa saber agradecer. Aquilo que a gente tem, o pouco que a gente tem ou o mundo que a gente tem. Porque muitas vezes é aquela coisa, né? Você tem muitas coisas que você poderia estar trabalhando, valorizando, mas você está olhando o que o outro tem e você não tem. Uhum. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto que eu acredito é, será que... Gente, eu sei que muitas pessoas não concordam comigo e outras concordam. Será que você tem o merecimento daquilo? Né? Porque aí cai muito nessa questão do tipo, será que isso não é crença limitante? Não. Eu acho que se a gente está vivendo num plano material e a gente está evoluindo cada vez mais, ou tentando evoluir, a gente precisa entender, né, que não é tudo que a gente quer que vai estar na nossa mão. Até porque, se a gente pedir algo que, de repente, naquele momento não é o que está no nosso caminho, você pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Então, eu acho que está nisso também. Eu acho que a espiritualidade, ela não vai atravessar o seu planejamento reencarnatório. Então, se está dentro daquele teu contexto, aquela sua situação de vida, não estou falando que você não possa lutar e melhorar. E alcançar. E alcançar, tanto que você tenha consciência. Você trabalhando a tua consciência e autoconhecimento, eu acho que você tem como alcançar. Mas, de repente, né, não é simplesmente assim, eu vou pedir, eu vou ter. Não, tem a questão do merecimento, tem a questão da conexão, será que está se conectando direito? E também tem aquela questão do seu planejamento kármico. Se não estiver dentro, meu amor, você está sendo até protegido em não atingir aquilo que você quer, às vezes por ego, né? O que você está pedindo também, né? O que está pedindo? Isso vai te ajudar? Eu estou pedindo quem? O marido da vizinha? Eu estou pedindo o cargo do meu chefe? Eu estou pedindo, né, o olho azul que eu não nasci? Exato. Entendeu? Então, o que eu estou pedindo ajuda no meu processo evolutivo? Vai me sutilizar de alguma forma? Vai me ajudar? Volta para a coisa a espiritualidade vira seu Tamagotchi, né? Volta para esse lugar. Aonde, mas eu pedi, eu acendi uma vela, o que não vai fazer? Tem que fazer, não entendeu? É assim, né? Deus está aqui para me servir. Que? Servidão? Entendeu? Exatamente. Exatamente isso. Mas se você olhar, tá desse jeito. Tá desse jeito. Tá. Né? Tá mesmo. Depois eu dou um cigarrinho e uma cerezé. Importante. Entendeu? E até a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente percebe, né, que tem os amiguinhos da luz e tem aqueles amiguinhos também que não trabalham na luz e, de repente, eles têm artifícios para trazer aquilo que você pede. Com o que você está se conectando? Que o seu ego pede, né? O seu ego, exatamente. O seu ego pede. Às vezes ele consegue trazer aquilo para você, né, na calada da noite, de uma forma meio que infringindo o sistema, porque é possível. E aí depois você percebe que aquilo que você atingiu acaba destruindo você. Simples assim. Será que você se conectou com a energia certa? Porque essa pergunta que a gente tem que fazer, Exato. Isso que eu quero vai me fazer bem? Por que eu quero isso? Eu ouvi uma menina falando que ela fez um pedido, acendeu uma vela e fez um pedido para a espiritualidade, onde ela pediu: espiritualidade, traz o que for bom para mim, dentro de uma situação específica. Eu quero aquilo que for bom para mim. Às vezes é muito mais inteligente fazer isso. E ela ficou surpresa, porque no dia seguinte a pessoa que estava com ela, elas estavam brigadas, terminou com ela. Chegou em casa e falou: olha, eu quero terminar. Qual motivo? Não tem, quero terminar. E aí ela entendeu. Que aquilo era bom pra ela. Esse é bom pra mim, sabe? É isso. E aí ela não ficou mal, porque ela entendeu, se apegou no que ela fez, né, o pedido que ela fez de espiritualidade. E olha como isso é dominar o ego, né? Porque eu quero o quê? Eu quero o outro pra mim sim, meu irmão. Vai ficar... É isso aí. Vai ficar comigo sim. Entendeu? Então, quando ela toma essa atitude, ela ainda abre vaga
ao lado dela Uhum. para algo melhor, para uma conexão mais pura. Total. Talvez que a espiritualidade esteja guardando ali para ela e que não deu até agora porque ela só se conectou com coisas erradas. Então, Ela só se a conectou partir pelo daquele ego. momento que ela fala assim, ó, traz o que é melhor pra mim, a gente tá dando carta branca pra Pra aquilo, espiritualidade. pra espiritualidade ajeitar e harmonizar mesmo. Exato. É igual a gente fala, quando a gente faz assim, as nossas correntes de oração, né? Que eu adoro, eu sou a moça das correntes. Ó a Madalena aí, agindo. Olha lá, olha lá. Ó a Madalena agindo aí nas correntes de oração, né? A caridade, aquela coisa toda. E aí a gente faz aquelas correntes de oração, mas caramba, o meu marido, sei lá, saiu de casa. Né? Às vezes não é tão radical, estou radicalizando demais. Mas às vezes é um namoro, um relacionamento que já estava ali aos frangalhos e termina. Às vezes é um trabalho que estava, sei lá, te trazendo até problemas na sua saúde mental e de repente, aí você é desligado daquele trabalho. Né? Então são coisas que acontecem, né, ali para você entender que não era aquele caminho, você estava escravo daquela situação. E normalmente a galera fala o contrário, né? Ai, olha, adiantou de nada. Aquela corrente lá, fiz, piorou a situação. Olha, Tava mal, separei. Ei, Ué, tava mal, separou, então... Tava melhor, então ajudou. Você melhorou, né? Então ajudou, né? Exatamente. Aquele trabalho que eu nem gostava de ir, agora eu tô sem emprego. Agora eu fiquei desempregado, tá muito pior. É mesmo. Calma, então... alguma coisa está acontecendo. Então, coisas que acontecem na nossa vida... É a nossa avaliação. Que a gente precisa entender que nem tudo que a gente quer é o melhor pra gente. Nós precisamos entender que, às vezes, o melhor pra gente é aquilo que a gente nem tá olhando. Né? Normalmente. Normalmente é assim, né? É igual quando vai jogar baralho de cigano, né? Mas eu quero saber do boy. Mas aí sai uma questão importantíssima sobre dinheiro, sobre casa, sobre família. Então, nem aí. E o baralho tá ali falando o tempo inteiro... Não, mas eu quero saber do boy. Presta atenção, o baralho tá falando que você tem que olhar para outra coisa nesse momento, que é mais urgente. Sim. Ou seja, a gente fala, né? A espiritualidade, ela vem trazer pra gente aquilo que a gente precisa. Não é aquilo que o nosso ego quer. Não sempre. Não é tudo, né, gente? Às vezes a gente tem uma consciência, a gente quer atingir alguma coisa bacana. E às vezes você consegue conectar as duas coisas. O teu ego quer algo que você já tá pronto para receber, né? Você já tá ali. Eu não te contei isso, mas eu abri vaga de namoro. Olha, gente! Então, carnaval, antes do carnaval. Como é que é abrir vaga de namoro? Então, eu vou explicar para vocês como é que é isso e vocês vão fazer, porque dá super certo. É assim que funciona na minha vida, tá? Vocês vão ver e isso dá muito certo. Aprende, gente. Pega lá. É sério. Eu tava em casa antes do carnaval. Acordei na sexta-feira, antes do carnaval. Me olhei no espelho e falei, cara, minha vida tá ótima. Minha vida tá legal. Eu tô bem emocionalmente, sentimentalmente eu tô tranquilo. Cabe alguém. Igor e Iago, dá uma mexidinha aqui no computador. Cabe ter alguém na minha vida nesse momento. E aí eu parei pra pensar nisso. Falei, cara, né, conseguiria agora lidar com uma pessoa na minha vida. Conseguiria ter alguém na minha vida nesse momento. E aí, esse foi o meu pensamento. Entende? Posso ter alguém. Pronto agora. Eu posso agora abrir espaço para alguém entrar na minha vida. E aí, beleza. Abri vaga de namoro. Falei, pronto, universo. Universo, me traga. Tô pronto para namorar. Quero namorar. Entendeu? E agora tô aqui com tempo para isso. Tô me disponibilizando para isso. Ponto. Apareceu umas paradas legais aí. Apareceu? Apareceu. Tá namorando? Não tô namorando. Não tá. Mas assim... tá rolando alguma coisa, né? Tá te trazendo... Exato. E assim, conheci pessoas muito bacanas, muito legal, entende? Dentro de uma expectativa e de uma projeção minha. Aquilo que meu ego tá pedindo também é o que eu tô pronto pra conseguir me conectar, porque eu tô conectando por aqui, você entende? Sim. Eu me disponibilizei pra conhecer alguém. Isso aí. Eu me disponibilizei pra abrir minha vida pra adentrar alguém. Ponto. Não tô indo porque eu tô com dor, não tô indo pra alguém me salvar, entende? Não tô procurando pai e mãe. É isso aí. Nada disso. Tô procurando alguém... pra você viver uma experiência. Exatamente. E não tem roteiro. Eu não roteirizei nada e quero que alguém se encaixe. Então eu não tô esperando de ninguém nada. Pode surgir um namoro, pode surgir coisa próximo disso. Problema nenhum. Pode ser um casamento. Pode ser um casamento, pode ser. Tudo. Entendeu? Mas eu não faz de conta na minha mente, onde a primeira pessoa que aparecer eu vou encaixar e não, tem que ser você. Entendeu? Eu imaginei e você cabe no perfil. Assume esse papel. Entendeu? Sem peso. Muito bom. Então, pra mim, funciona dessa maneira. Minha antiga relação
acho que minhas duas últimas relações foram dessa mesma maneira, Uhum. sabe? Eu projetei algo em menos de aliás, me permiti viver algo, dentro de 1 mês, 2, eu comecei a namorar. Apareceu E alguém. fiquei, tipo, 5 anos em cada uma das Olha que relações, entendeu? E isso é muito legal. A gente, rapidamente falando de relacionamento, eu super acredito nisso. Que a gente precisa estar aberto para o relacionamento. Porque às vezes a gente quer um relacionamento, mas nós não estamos abertos para um relacionamento. A gente precisa saber diferenciar isso. Não é fácil diferenciar. Querer não é estar aberto. O que é estar aberto? A gente percebe que às vezes a gente começa a ter atitudes que mostram que a gente não está aberto. Total. Né? Eu quero, mas eu quero que chegue, que bata na minha porta. Sim. Né? Oi, posso entrar? Né? Então, não é bem assim. A gente tem que se despir de coisas que a gente está até acostumada a ver. Não, então, peraí, eu tenho que estar aberta, então eu tenho que sair. Sim. Porque conhecer alguém dá trabalho. É um saco. Dá trabalho. É um saco. Imagina eu, de Vladimir, tendo que ouvir da vida dos outros. Dá trabalho. Entendeu? Aí vai toda uma constelação em cima, já fico pensando, problema com a mãe. Não, nossa, gente. Problema com o pai. Meu Deus do céu. É brabo, gente. Já vou pra esse lado, daí daqui a pouco, sabe, fico nessa de não, mais fácil eu ficar na Netflix mesmo, né, de casa. Aí a gente entra no outro lado, né, de não querer se relacionar. Que também não é bom pra gente. Então, pra mim, mais ou menos. Eu sei como você lida com isso, mas, cara, eu amo minha solitude. Então, quando eu abro esse espaço pra alguém entrar, é muito consciente, sabe? Tô pronto pra namorar, quero namorar. Entendeu? Porque eu viajo sozinho, eu passo ano novo sozinho, eu passo Natal sozinho. Eu adoro fazer coisas sozinho. Eu adoro minha companhia. Eu adoro minha companhia. Eu morro de rir comigo. Entendeu? Então, pra mim é super tranquilo. A gente evolui nos relacionamentos. No relacionamento, exato. Mas assim, né? Agora que eu não tô com dor nenhuma... Sim. Entende? Não, mas você entende que tá tudo muito bom. Eu não sei se você pensa assim. Tá tudo tão bom, tá tudo tão encaixadinho na minha vida que eu não quero ninguém na minha vida. Só que ao mesmo tempo a gente acaba se esquivando da gente se relacionar. Exatamente. Né? Zona de conforto. Porque quando a gente se relaciona, aí as nossas sombras começam a brotar de novo. Porque o amorzinho, coleguinha não, né? O amorzinho que eu vou atrair pra minha vida vai ser aquele que vai, né, mexer nos meus demônios, é óbvio. Claro. Né? Então, eu não quero mexer com isso. Então, acho que também a gente tem que ter eu me faço essa autoanálise, né? Não, mas isso é super importante. Eu pego gente assim, né, tipo, pra constelação, pra rituais, eu não consigo um amor. Beleza. Daí eu começo a fazer umas perguntas pra pessoa. Eu falo, cara, mas você não quer amor. Não quer. Você não quer se relacionar, sabe? Ou às vezes, calma, peraí, você ainda tá lá no ex. Ou você ainda tá sendo filha dos seus pais. Vamos sair desse lugar? Vamos ser adulta? Não, aí dói. Aí, então você não quer uma relação. Você quer alguém que vá ser seu protetor, alguém que vai ser salvador. Seu provedor, seu pai, sua mãe. Seu pai, sua mãe, sai desse lugar. E aí é difícil, né? Muito aí vem difícil. Um incômodozinho. Vai. Sou eu. Eu vou puxar... Que foi aquele texto imenso que tava aí? Eu não vi. Eu acho que a pessoa contou um caso. Peraí. Uma vez uma cigana disse que minha cigana era Vlanasha, irmã de Vladimir, e que só pessoas que têm filhos gêmeos têm essa cigana. O que você me diz sobre isso? Não, isso é mentira. Tem outro... Não é, tipo, é porque tem outras pessoas, que eu conheço pessoas que não são gêmeas e têm Vlanasha. Ela é difícil de aparecer, é uma cigana muito, muito difícil de você ter no seu campo. Normalmente, pessoas que têm Vlanasha têm alguma questão de liderança, pode ser no trabalho normal, pode ser espiritual, mas Vlanasha é uma cigana difícil de você ver. Normalmente, quem tem Vlanasha, né, não é aquela pessoa que vai estar dentro que precisa de altares e tal, é muito mais cultuada no tempo, é uma cigana mais... não é complicada, mas assim... Talvez para nossa... Eu acho que me veio aqui, tá? Talvez para nossa cultura ela seja mais difícil. Exato. Essa cultura brasileira, que a gente traz essa coisa da Umbanda, né? Essa questão toda. Pra gente é mais difícil, de fato, acessar uma cigana dessa que não precisa de nada. Que ela é mais livre, né? Exato. Que ela foi cultuada, talvez, até nesse tempo histórico que você falou. Então é mais difícil pra gente conectar com uma cigana dessa, entendeu? Tipo, é igual, né? A maioria das Vlanashas que eu conheço, ela vai pegar amarelo e o rosa. Então, ela pega a Sulamita e, ao mesmo tempo, pega a Carmen. Entende? Tem essas duas... Mas, enfim, você não precisa ser gênio pra ter Vlanasha, não, tá? Sim. Deixa eu ver se o meu amigo Igor... Iago? Iago. Tá por aí, Igor? Cabeludo de cabelo cortado? Cadê ele? Acho que não tá aí, não. Tá ali, tá se mexendo. Tá? Só pra você mexer aqui no computador, que a gente tá fazendo
Uma merchan sem querer. Aí eu tenho vontade de fazer assim, ó. Mexe pra voltar as estrelinhas pra gente. Será que ele ouviu? Tá, ele já até fez assim com Ah, então tá bom, beleza. Bom, agora eu vou te fazer... Hã? Como eu tô enxergando ele aqui, eu não sei mais. Não, daqui não dá pra enxergar nada. Vamos lá. Vamos lá. Por que nem todos têm espiritualidade cigana? Ou será que temos? E não acessamos? Ou será que temos e não acessamos? Então, por que nem todos têm espiritualidade cigana? Na verdade, gente, espiritualidade todo mundo tem. Todo mundo é médium, né? Em menor ou maior grau, você é médium, você pode desenvolver. Nem todo mundo é médium de incorporação. Mas espiritualidade, nesse sentido de conexão, todo mundo tem. Não existe quem não tenha. A questão é qual a necessidade, como, né, você acordou lá do outro lado, que você trabalharia, ou que você traria essa espiritualidade à tona. Algumas pessoas não têm povo cigano, entre aspas, no sentido de não ter, eles não vestem essa roupagem. Né? Seu guia, seu mentor não veste essa roupagem. Ponto. Mas agora, respondendo uma questão sobre isso, cada vez está mais comum a espiritualidade cigana, porque a gente está sutilizando no amor e na matéria. O povo cigano trabalha diretamente na nossa... como é que é o nome? Necessidade. Na Kundalini, eu ia falar essa energia sexual. Essa energia sexual. Essa é a energia principal que o povo cigano trabalha. O que essa energia faz pra gente? Essa energia vai trabalhar na gente raiva e medo, né? Que é a sobrevivência e a questão da continuidade. Então é a matéria e o amor. É isso, essa dualidade. Quanto mais pessoas conseguem acessar isso de maneira mais clara, mais consciente, fazendo o bem, né? Trazendo um progresso nessa questão, mais pessoas vão se utilizar com esse tipo de mediunidade. Vão se utilizar não, né? Vão conectar com esse tipo de mediunidade. Mas não necessariamente que essa roupagem só caiba para uns. Pode caber para todo mundo. E eu acredito muito na reparação histórica também. Claro, né? A reparação histórica. Claro. O que você traz aí na sua linha ancestral que você tem que se conectar com os ciganos agora? Que a gente falou antes, né? Também sobre. Exato. De repente você tem alguma história com o povo cigano. Não necessariamente que você era cigana, não necessariamente que você foi muito amigo de cigano. No meu caso, eu descobri numa sessão de registro acástico... Não, desculpa. Como é que é aquela que mexe aqui? Barra de Axis. Barra de Axis, que eu tava com uma espingarda. Olha só que eu vi, que eu acessei. E eu tava com uma espingarda na mão, eu era um homem, e eu falei assim, cadê esses ciganos malditos? E eu voltei. Nossa. Ou seja, ali eu consegui conectar, que na verdade, eu não sei o que eu fiz, ainda bem que eu não vi, né? Mas, na verdade, para mim, me veio essa informação de que eu tenho que, na verdade, reparar. Né? Então, nessa vida eu vim para exaltá-los. Né? Então, acho que tem muito isso daí. Por que tem pessoas que têm uma conexão tão forte com o preto velho? Né? Por que tem pessoas que têm conexão tão forte com o povo indígena, com os xamãs, né? Com os caboclos? Então, eu acredito que tem muito a ver com aquilo que a gente precisa aprender. Não só dívida, né? Às vezes é conexão, às vezes Sim. sei lá... Vladimir fala que que a gente fez um pacto. Que a gente fez um pacto para trabalhar juntos. E aí, eu que escolhi, junto dele, em algum momento, vivendo junto, Sim. que a gente teria essa conexão e trabalharia junto e faria coisas em prol dos outros juntos. Sim. Às vezes pode ser um trabalho de continuidade. Exato. Tipo, né? Pelo que ele conta, eu não tive nenhum mal, assim, não fiz nenhum mal a ele ou ao povo. Ao povo. Entendeu? Mas olha como é engraçado sobre isso que você está falando, essa reparação histórica. Quando começam a aparecer mais as entidades ciganas? Após o Holocausto. Sim. Foi ali que eles começaram a vir. E para onde essas pessoas que saíram de lá, né, foram? Diretamente para o Brasil. Então, a galera que fugiu, que fez mal a esse povo, é justamente os descendentes que estão agora incorporando com essa ancestralidade, né, com essa espiritualidade. Então, essa reparação histórica para mim faz total sentido. Total diferença, né? E eu acredito, todos eles, né? Todos eles que vêm, assim, em grande escala, se apresentando dentro de uma linha de desenvolvimento espiritual, tem alguma coisa para nos ensinar. Claro. Ou foram perseguidos. Eu acredito também, até mesmo aqueles que fizeram mal.
Até eu acho que eu acho que a gente vai ter muita surpresa aí, sabe, nas próximas décadas do que vem por aí, as linhas que virão por aí. Aquelas linhas que falam assim, gente, a gente não fez coisas boas aqui, então a gente quer vir limpar essa imagem. Do tipo, meio que limpar essa mancha que fica na psicosfera, fica mesmo. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem aí algumas surpresas nos próximos Mas eu acho que hoje em dia isso não acontece dessa maneira, porque, olha a gente já aqui de novo, né? Filosofando esse cara. Sagitarianos. Eu acho que é justamente essa questão. A gente ainda não tá com essa consciência de entender que alguém, tipo, sei lá, eu chegar e me apresentar como mentor espiritual falando, então, gente, eu sou Rômulo, fiz mal pra caramba, matei muita gente, entendeu? Eu sei lá, fazia mal a crianças, entende? Eu chegar com uma fala dessa, as pessoas me entenderem como um mentor de luz porque agora eu tô me curando, ou porque eu tô precisando. Então, acho que a gente ainda tá nesse julgamento. Total. Entendeu? De não conseguir acessar que, cara, qual é a pombagira gorda? Verdade. Qual é a pombagira gorda? São todas. Qual delas tem cabelo duro? Qual? Entendeu? Qual o orixá que é gordo, que é feio? É verdade, é muita mente humana, né, que acaba completamente, é a vaidade do homem, que lá atrás criou esses corpos perfeitos como deuses. Mestre Ascensionado é tudo louro de olho azul. Tudo louro de olho azul. Só tem um ou outro que é indiano, alguma coisa assim, mas tem isso mas mesmo. Você entende? Aquilo ali, aquela energia existe? Existe. A questão é que quem canalizou tinha uma limitação, né? Tinha uma consciência ali limitada. E a limitação era qual? O que era Deus? Deus é louro, né? Deus é branco, Deus é ariano, é europeu. Verdade. Jesus nasce lá no Cafundel do Juda, um sol pra cada um, onde o cara nasce, andava mais que notícia ruim. E era branco? E era branco, de cabelo liso e hidratado. Porra, o cara ainda tinha um cabelo bom, entendeu? Verdade. São coisas que a gente tem que É uma desconstrução nossa. A gente precisa pensar qual deles é deficiente. Desse monte de coisa que a gente conhece, quem é deficiente? Normalmente o deficiente, o espírito feio, ele vem como algo negativo, como algo ruim. Entendeu? Então, uma limitação de quem? Da gente. Nós que criamos isso, né? Entendeu? Então, pra mim, tem muito a ver com o momento em que tudo isso foi canalizado, com a energia que era acessada, com a visão das pessoas, com o que era bom, era ruim, era feio, era bonito. Entendeu? Então, pra mim, tá muito ligado a isso. E aí, quando a gente sai desse lugar, a gente consegue entrar na essência. Mas você imagina um espírito desse falando, cara, então, eu, sei lá, matava pessoas. Falei, vai me ajudar agora? Agora você vem pra cá? Não. Se manca, volta pro umbral. Entendeu? Perfeito. Agora tu escolhe. Eu escolho. Vamos pra esse grandinho aqui que você queria naquela hora, um ou outro. Aí eu não tenho unha, tá vendo? Vou botar unha postiça, mano. Saúde mental. Opa, agora a gente vai sair do tema. Nossa senhora. Saúde mental e terapias holísticas. Como elas podem nos ajudar? Caramba. Adoro tudo isso, a ver. né? Tchum. Tudo a ver. Mas é isso, é salada. Vambora. Né? Saúde mental e terapias holísticas. Vamos lá. Me ajuda num tema polêmico? Me ajuda a falar junto? Vai lá, puxa. A gente sabe que as terapias, elas estão vindo por aí, né? Elas estão chegando, cada vez mais elas estão se largando, né? Cada vez uma coisa que vem surgindo. Mas, na verdade, eu acho que desde a década de 80 que elas estão começando a chegar. E o que eu ando percebendo? Eu ando percebendo que está havendo alguma... Como é que eu posso dizer? Uma rixa? Uma rixa, algum tipo de, talvez, descrédito até do trabalho de terapeuta holístico. Né? Até mesmo por essa questão da saúde mental e tal, tem que ser... Eu super concordo, né, que saúde mental é algo que você precisa, sim, buscar a ciência para você saber que tipo de problema que você está desenvolvendo. Eu super acredito nisso. Psicólogo, psiquiatra, depende do nível que a pessoa esteja se desenvolvendo ou tendo problemas. Mas a gente sabe, né, que as terapias holísticas elas vêm para integrar esse tipo de tratamento, esse tipo de visão. Porque nós entendemos que o ser, ele não é só físico, ele não é só biológico, ele é espiritual, ele tem um campo de energia. Então, muitas vezes, a gente entende que é necessário se fazer um trabalho, né, dentro da ciência, mas também um trabalho energético dentro das terapias.
E a gente percebe, né, que de vez em quando vem uns ataquezinhos ali ou ali. Sim. De pessoas que só seguem a ciência, né? Meio que descredibilizando o nosso trabalho. Ou seja, o terapeuta holístico que chegar para uma pessoa e falar assim, ó, larga a ciência, ele é louco. Claro. Ele não é sério, ele não é bom da cabeça, né? A gente sabe que a gente precisa ter tudo junto, né? A ciência e a espiritualidade caminhando nesse processo. Mas eu também acho que saúde mental não é um tema só de uma área. A saúde mental, ela precisa ser trabalhada de diversas formas. A própria religião, a própria espiritualidade ajuda muito na harmonia dessa saúde mental. Então, eu acho que é um balaio que a gente precisa entender. Então, assim, eu não gosto muito desse papo da detenção do saber, da detenção da área. Ah, saúde mental é só coisa de psicólogo, é só coisa de psiquiatra. Não, tem que ser também de psicólogo, de psiquiatra, porque eles estudam, né? Então eles têm todo aquele patamar, né? Todas aquelas pesquisas. Só que a gente vai tratar de outra forma, a gente vai tratar desse campo energético. Nós somos energia. Sim. E desse campo também espiritual, por que não? Eu acredito por aí. Eu concordo plenamente contigo, e indo além, assim, né? Quando você vai para Deepak Chopra, você vai para, sei lá, Ayurveda, você vai para outros caminhos, a parte holística vem antes, muito né, antes da ciência. 80 chegou aqui no Ocidente, né? Então, exato. Então, assim, você vem antes. Então, quando você olha para tudo isso e pensa que a gente não é só físico e que cada ser humano é um ser humano, cada pessoa é uma pessoa, o que gera talvez o teu problema não é a mesma coisa que gera o meu, quando a gente consegue entender tudo isso, a gente consegue ir para essa parte mais holística. Mas eu acho que indo... Polêmica, né? Eu tenho que trazer uma polêmica. Mas eu acho que a gente vai para um outro caminho aí. Aqui, pelo menos no Brasil, o terapeuta holístico ele se perdeu em quem ele era e o papel que ele estava ocupando. Porque se você vai para a Europa, por exemplo, o terapeuta holístico ele não é religioso. O terapeuta holístico ele não é espiritualista. Verdade. Entende? Ele é um terapeuta. Ele age dentro de uma terapia, dentro de um saber, de um conhecimento. Aqui o Reiki, cara... Eu fiz curso de Reiki no Brasil e fiz curso de Reiki fora. Só no Brasil eu aprendi a fazer curso de Reiki, mas antes tem que ter preceito. Tem que estar de branco. Eu só vi isso no Brasil. Porque aqui o Reiki ele é espiritual. Ele não é uma terapia. Entende? Ah, mas tem uma questão toda da alimentação do Japão, blá, 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 blá. Beleza. Mas esse monte de Reiki que existe aqui é tudo daqui. Não são Reikis que existem lá fora. E não é da mesma maneira que você aprende, entende? Barra de Access, eu fiz aqui, mas sempre estou falando com pessoas de fora que trabalham com isso. A visão é completamente diferente. Assim como cristaloterapia, fitoterapia, um monte de outras terapias. Então eu acho que a gente, quanto brasileiro, nesse excesso de fé, excesso de crendice, a gente nada que estuda, né? Para não estudar, a gente bota um santo no meio, entendeu? E vai por esse caminho. Então, eu acho que também tem um pouco dessa descredibilidade. É isso aí, falta de credibilidade. Falta de credibilidade por causa dessa questão, né? Porque a gente acaba se perdendo e não sabendo o lugar que a gente ocupa. É o cartomante. É a mesma coisa. Verdade. Cartomante é da Umbanda, cartomante tem que ser caridade, cartomante é macumbeiro. Ei, calma. É isso aí. Entendeu? Então, acho que pra mim, a terapia holística, ela tá ainda nesse mesmo limbo. Saindo, respirando bem melhor da cartomancia, mas ainda nesse limbo aqui no Brasil. Excesso de crendice, excesso de fé, e a galera não se forma com opinião, entende? Só pega diploma e vai embora. Só pega certificado e vai embora. E você acha que, assim, eu acredito muito em egrégoras, né? Eu super concordo, né, com essa parte da gente levar tudo muito para a questão do santo, digamos assim, do santo ou do arquétipo ou daquela coisa da religião. Mas a espiritualidade é muito além disso, né? Espiritualidade não preciso falar nem de guia espiritual, né? Espiritualidade é o seu processo de desenvolvimento enquanto expansão, né, de humanidade também, né? Exato, é consciência, né? Se eu evoluo ao ponto de não fazer mal a mim nem a você, eu já estou no processo espiritual, né? Isso não remete a crença, não remete a fé, não remete a santo, não remete a nada. Simplesmente, sei lá, o que a gente está fazendo aqui é um acesso de espiritualidade, é um acesso à espiritualidade. Pessoas talvez nunca tenham escutado sobre nada disso,
estão abrindo a mente para pensar, para duvidar, para questionar. É um viés de acessar a espiritualidade, que não necessariamente aqui não tem nada, né? Tipo, não tem nada de vela, não tem santo, não estamos vestindo nada de... A espiritualidade está dentro de nós, né? Exatamente. Então, a espiritualidade, ela não é religiosa. É isso aí. Ela não tem religião. E aí, a gente tacou a terapia holística dentro da espiritualidade porque mexe com energia. Mexe com energia, é espiritual. Mas é que tá. Vou discordar um pouquinho de você. Eu acho que a espiritualidade é que não tem que ser levada somente para a religião. Ela pode ser, na minha opinião, ela pode sim ser acoplada na terapia holística, só que sem precisar de uma religião, de um preceito, como você está falando. Sim, não, mas então, quando eu quis dizer, justamente no que você tá trazendo. A espiritualidade, ela já está em tudo. A espiritualidade, ela já está em tudo. É só a forma que você vê a espiritualidade dentro das terapias. Você pode ver, tem as terapias espirituais, que não é religioso. Sim, são processos terapêuticos energéticos, né? Você vai para um passe magnético, pode ser um processo terapêutico, um reiki é um processo terapêutico. Tá dentro da espiritualidade porque mexe com o teu campo. Sim, entende? com certeza. Mas não são de dentro da espiritualidade no sentido religioso. Sim. Entendeu? Esse é o problema. Até porque alguns processos espirituais, na verdade, algumas religiões descobriram esses processos espirituais, vou dar um exemplo, mas não significa que esse processo espiritual ele seja lavrado naquela religião. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela está sofrendo de obsessão. E aí, de repente, ela resolve fazer um pacote de reiki. Eu vou comprar um pacote de reiki com aquele terapeuta que eu gosto lá no Rômulo e tal. Aí ela começa a ir toda, sei lá, 2 vezes na semana, ou 1 vez na semana, ela tá aí. Ela tá ali. E você é o terapeuta holístico, que tá ali. Só que você também é sensitivo. Você também é médium. Então, o que você percebe ali? Você percebe que existia um processo severo de obsessão ali com aquela pessoa. Então, o reiki, ele não pode ficar só na questão daquelas, para mim, tá? Daquelas práticas holísticas de um modelo, sei lá, europeu, digamos assim, que não mexe com espiritualidade, essas coisas todas. Então, por isso que eu digo, né, que aqui no Brasil a gente tem que ter cuidado, né? Com certeza, a gente tem que levar tudo a ferro e fogo. Mas aí você, como você nasceu aqui no Brasil, não adianta, você é sensitivo, você é médium, então você, poxa, caramba, então aquela pessoa não era só uma desordem energética, era também um processo de obsessão. Então, mas você consegue tratar desse processo obsessivo sem adentrar religião nenhuma. Sim. É isso. Esse é o ponto. Entendeu? Você vai ter isso na Europa. Obsessão não é uma coisa... Não é religioso. Não é religioso, exatamente. Não pertence a religião nenhuma, processo obsessivo, né? Então eu consigo chegar pra você como, sei lá, minha cliente de reiki e falar, olha, tem um processo aqui, sabe, de, sei lá, energético, negativo, você tá acessando um campo, entendeu, de energias negativas, você tá com uma frequência baixa, vamos entender o que tá acontecendo, cuidar de outras coisas no teu campo. Ponto. Que você tá dando uma abertura pra... Exato. Eu tô falando sobre a obsessão sem chamar, sem qualificar dentro de nomenclatura religiosa. Entendeu? Sem falar também que, olha, você está sendo obsediado por alguém. Opa. Até porque a pessoa não tá, às vezes não tá muito preparada. Não tá preparada para esse tipo de notícia. Pra essa notícia. Entendeu? Então eu consigo tratar dela totalmente dentro de um processo terapêutico, sem precisar falar para ela que, olha, se é obsessão, vai pro Kardec, é obsessão, vai pra Umbanda, é obsessão, faz um ebó. Entendeu? Não preciso disso. Então, para mim, tá na espiritualidade, mas quanto terapeuta, eu tenho que ser terapeuta. A psicóloga de um rapaz que fazer constelação, fazer hipnose comigo, ele se sentiu meio assim, porque ela é psicóloga dele já há um tempo, e aí ela falou para ele, olha, a gente já tá há um tempo, não sei o quê, né? Tinha 2 anos já de terapia. Ela falou, eu nunca te falei isso, mas lá no meu centro, mandaram te chamar, porque você tá passando um processo assim assado, e você tá sendo, né, tá muito carregado e tal, tá só psicologia não adianta, você tem que ir pra Umbanda. E aí, ele veio conversar comigo. Falou, Rômulo, o que você acha? Falei, cara, primeiro que eu não tenho que achar nada, né? Não sou eu o profissional que tô cuidando de você. Mas, assim, se eu for pensar a nível ético, você tá se cuidando com um psicólogo. Exato. Você não tá se cuidando com um religioso. Eu acho que o máximo que eu acho legal que muitos psicólogos façam é, tipo assim, trata a sua espiritualidade. Sim. Né? Vai lá. Vai entendeu? Mas buscar não esse caminho. Aqui é um processo. Vai buscar esse caminho. Também, né? Entendeu? Eu te indico alguém se você não tiver, caça, sei lá, né? Vai atrás.
Mas agora eu mesmo falar pra você que vou cuidar de você nos 2 vieses, entende? Aí, assim como a terapia holística acaba entrando pra um lugar, a psicologia também acaba entrando pra outro lugar e a gente, voltando, Brasil, essa terra de ninguém, entendeu? É a miscelânea. Essa miscelânea louca acaba fazendo isso com a gente. Ó, vamos lá. Temos aqui uma explanação. Boa tarde. Já foi comprovado cientificamente que com as terapias complementares, atrelado à terapia convencional, os pacientes evoluem muito mais rápido e melhor. Sim, verdade. Eu trabalho com as PICs. Exatamente. A Ivana trazendo essa contribuição, verdade. Luciana fala assim, Luciana Reis, sempre que medito, vejo um índio, uma índiazinha. Existe algum significado espiritual? Depende. Você pode ter uma conexão com o caboclo, você pode ser de família indígena, né? Tem que olhar a sua ancestralidade. Talvez sejam seus ancestrais conectando contigo. Eu vou trazer uma coisa para você que não tá aqui, mas eu tô me coçando. Enfim, uma vez eu ouvi de um terapeuta que não era terapeuta holístico, né? Ele fazia parte das terapias convencionais, psicanálise e tal, enfim. Muito famoso, uma terapeuta muito famosa. E ela falou a seguinte frase assim, a gente percebe hoje nessas terapias, assim, né? Nessas terapias holísticas e tal, e mais alguma coisa complementares, onde os terapeutas, eles buscam muito o passado. E aí ela afirmou, né, como psicanalista e tal, que na visão dela, da ciência, enfim, que não era legal a gente buscar o passado, que a gente precisava viver o presente. O que tu acha disso? O presente foi construído aonde? No passado. Acabou a próxima pergunta. Próxima. Porque assim, ainda vai pro lado de qual é a força da psicologia que ela segue. Psicologia tem 4 forças, né? Se formos pensar em Ken Wilber, já é a 5ª força, né? E eu sigo total Ken Wilber porque pra mim ele é perfeito, assim, tipo, dentro do que ele traz como crítica, né? Como força da psicologia. Todo mundo tá certo, inclusive eu. E ele fala sobre, justamente, a espiritualidade dentro do processo terapêutico. Ele traz mindfulness, meditação, ele traz muita coisa assim. O cara, pra mim, é um gênio, né? Super contemporâneo. Então, se for pensar em constelação, se for pensar nos processos todos de bagagem que a gente traz, quem sou eu? Meu pai e minha mãe. Exatamente. Quem sou eu? Meu sistema. Opa. Se eu não olhar para trás, como é que você acessa quem eu sou hoje? Aí você vai para uma terapia que fica aí 2 anos, 3 anos, 4 anos tratando 10 anos. O que aconteceu essa semana. O que aconteceu essa semana. O que aconteceu essa semana. Entendeu? Batendo papo só sobre essa semana. Por quê? Porque você não lapidou, você não limpou, você não tirou a dor. Tem coisas ali que a gente precisa, eu acredito também nisso, super acredito, então, que a gente precisa de vez em quando, sim, acessar esse passado para trazer luz para ele, né? Não para trazer dor. Na verdade, a dor a pessoa já está convivendo com ela. Então, se você acessa aquele passado de dor, você vai jogar luz sobre aquilo. Aquilo vai emergir, você vai tratar, você vai lapidar, mexeu, beleza, bola para frente. Próximo passo, É isso. Concordo com isso aí. Agora, quem foi a última aqui? Saúde mental, quem foi você que tirou, né? Eu tirei pra você. Será que a gente vai voltar pro tema de ciganos? E aí, galerinha, volta a falar de cigano? O que vocês acham? Boa! A gente tá indo, né? Diferença entre espiritualidade e religião. A gente falou bastante isso aqui hoje, né? Sobre essa diferença. Podemos. Já vai. Bastante. Só, né? A religião é a filosofia que você segue. Né? Espiritualidade é espiritualidade, livre. Ela é livre, né? não tem... É a sua consciência para a sua evolução. A espiritualidade, ela precisa estar dentro da religião. Né? A pessoa ela precisa buscar a espiritualidade de alguma forma. Só que ela não precisa de religião para ela existir ou para ela se desenvolver. Exato. Tá, agora vamos um tema importante, interessante. Quando que você acha que a religião ajuda e quando tu acha que a religião atrapalha? Para mim, a religião atrapalha em vários momentos. Gente, pelo amor de Deus, nada contra a religião, a gente precisa... Não é, mas... Inclusive, eu tô liderando uma casa, então... Mas não é uma religião, combinado? Sim, não é, mas é uma filosofia. É uma filosofia. É uma filosofia. Isso aí, Eu acho que a religião se torna errada ou se torna pesada quando o líder tá maior que o grupo, sabe? Maior do que a doutrina, maior do que a filosofia. Né? Quando ele passa a ser estrelinha. Exatamente. Quando eu tô vivendo
não em prol do Deus, ou dos deuses, ou das divindades, ou das deidades, mas tô vivendo em prol do que essa pessoa aqui acredita. Entende? Do que esse meu líder tá pregando. Quando isso começa a me fazer mal, me afetar, me onerar financeiramente, sei lá, tirar meu tempo, acabou. Então, pra mim aí começou a fazer mal. Entende? Eu tenho muito problema com a questão, tipo, lá em casa, você é barô? Não. Eu sou o líder religioso de vocês, sou o dirigente da casa, eu sou, sei lá, o orientador de vocês, o mentor, mas eu não sou mestre, eu não sou pai de santo, eu não sou pai de cigano, eu não sou pastor, entende? Porque eu tô acima no momento em que eu tô ensinando. Você tá liderando, né? Exatamente, eu tô liderando essa galera, mas eu não posso tirar o processo individual de cada um e nem botar todo mundo no mesmo saco e falar, não, vambora, que é tudo a mesma coisa. Igual, Não é a mesma coisa. Assim como no processo de saúde, cada um vem de um canto, no processo espiritual, religioso, cada um vem também de uma bagagem diferente. Então eu preciso olhar para tudo isso e entender a necessidade do indivíduo. Então, para mim, assim, quando o líder começa a... Ah, não, a Deb, a sei lá quem, tudo é a mesma coisa, mesmo pacote e vai. Não, aí pra mim, sabe, é onde começa a atrapalhar e eu começo a, ao invés de evoluir você, eu tô involuindo, né? Eu tô trazendo você, tô te limitando, tô botando numa caixinha, entendeu? Então pra mim a religião, o problema é esse. Fora quando eu viro pai, né? Eu não consigo aceitar esse lugar, não é que eu não consigo aceitar, não é essa a palavra, mas eu não acho confortável esse lugar. Entendeu? Sabe? De estar cuidando de todo mundo ali na vida, pai, às vezes até a vida pessoal, né? Pois então, é esse ponto que pra mim não há. É complicado. Quando eu tô nesse processo com eles, eu tô como terapeuta, entendeu? Aí eu saio do Rômulo, amigo da Deb, tô aqui falando com a Débora, não sei o quê. Por que você acha disso? Olha, sistemicamente, olhando aqui pelo lado, né, saudável da situação, é isso. Pode doer. Mas é isso. O que o Rômulo acha? O Rômulo não acha nada, a vida é tua. Entendeu? Se o Rômulo falar que acha alguma coisa, ele tá se metendo na vida de alguém. Então eu prefiro não achar nada. Eu acho que isso é um assunto bem relevante. Esse tópico. Eu sempre falo, assim, algumas pessoas vêm me perguntar, né? O que você acha e tal. Gente, é o que o Rômulo fala, eu não acho nada. Eu só acho que quando você está dentro de uma religião e a religião ela não está confortável para você, a religião ela não está te deixando à vontade ou te deixa... É claro, né, que todo processo religioso ou até espiritual vai exigir de você, né, uma certa mentalidade para você seguir, para você se disciplinar. A disciplina ela tem que estar presente, mas se chega numa hora, ela não está confortável para você, você está se sentindo oprimida, não te demores ali. Vai para outro lugar, ou então vai para tua casa, que às vezes é o lugar mais... Sim. Quando eu saí da tenda, né, lá com 21, 22, a primeira coisa que eu ouvi, o Vladimir não vai junto com você, porque ele nasceu aqui nessa casa, então ele continua aqui. Explica de novo isso, vai lá. E aí... Quando você saiu Quando eu saí da tenda, que, né, a única tenda que eu fiz parte na vida, que quando eu saí de lá, o que eu ouvi foi, Vladimir não vai com você, porque ele nasceu nessa casa. Então ele é um espírito, ele é um mentor dessa casa. Dessa casa. Ele nasceu aqui e vai morrer aqui. Ele não nasceu. Entendi. Entendeu? E aí, depois, com o tempo, contando essa experiência para as pessoas que eu achava, cara, a pessoa era muito doida, né? Falar isso. Eu vi o quanto isso é comum. Nossa. Principalmente em Umbanda e Candomblé. Seu santo nasceu aqui, você pode ir embora que seu santo continua. Inclusive os pertences do seu santo continua. Sabe? Seu Exu nasceu aqui. Eu falo, oi? Mas não é seu? Não é uma energia que você incorpora? Essa casa... E tudo que a gente falou sobre a ancestralidade, né? Essa casa não detém a tua energia, né? Essa casa não detém isso, não existe essa... mas desenvolveu aqui. Exato, você foi muito útil, eu agradeço você. Eu desenvolvi na sua casa algo que eu nasci. Entende? E sou grato, né? Exatamente, sou grato. Seja lá como tenha sido a experiência, boa ou ruim, me desenvolveu, me ajudou, né? Me fez crescer. Beleza. Agora... Ou seja, não é a religião. Não é. Não é a religião que atrapalha o processo. São as pessoas. Tem gente... Eu super acredito que, pelo contrário, as religiões, elas são ferramentas, instrumentos
que nos ajudam a realmente evoluir bastante. Inclusive, se você olhar como que era a humanidade, sei lá, bota aí uns 10 séculos atrás, pô, a humanidade se matava, era uma coisa assim, louca, uma sangria desatada. Então, de uma certa forma, eu vejo as religiões, durante um tempo, elas foram muito importantes, até mesmo para disciplinar as pessoas, né? Para trazer presta atenção, cara, onde está o teu amor, onde está a tua fé, onde que está Deus aí em tudo? Então, eu vejo isso como um ponto positivo, só que as pessoas acabam meio que deturpando, sim, em benefício próprio. Gente, óbvio que não são todas as casas. Eu conheço sacerdotes maravilhosos. Mãe Manu tá aí, ó, maravilhosa. Mãe Manu, nossa. Mãe Ninon, a mãe Carla. E tem muita gente legal aí que eu sigo a página, que eu tô conhecendo o trabalho. Tem muita gente bacana, né? Mas eu acho que é isso. Você tem que ir para casa e você, porra, não tô me sentindo confortável nessa casa. Tô começando a ser oprimida, tô começando a ser vetada. Então tem alguma coisa estranha. E aí, assim, dentro desse ponto também, é olhar pro teu ego, né? Porque, tipo, lá em casa é um lugar, quando as pessoas chegam e... porque minha cigana quer ouro. Eu falo, mas ela quer ouro pra quê? Deixa eu conversar com ela. Deixa eu bater um papo com essa cigana. Porque eu quero saber que ela quer ouro. Entendeu? É o discernimento, né? Exato. Não, porque eu tenho que ter a saia tal e não sei o quê. Mas você não tá pagando mensalidade. Adianta ter a saia se tu não tiver casa. Mensalidade, né? Olha que papo legal, né? Vamos. Mensalidade. Entendeu? Então, tem esse lado também. Às vezes a pessoa se sente insultada, se sente, né, não pertencente ali, mas pelo próprio ego também, né? Pela própria vaidade. Aquilo que ela construiu dentro dela e você tá tentando colocá-la num caminho mais humilde possível. Você tem que estar nessa questão de, cara, eu, pelo menos quando chega lá, não sou teu pai, eu não sou teu amigo. Tem muita gente que foi revoltada comigo quando eu falo isso, mas é verdade. Eles entram buscando um processo espiritual. Você tem que estar neutro ali, né? Exato. E aí se apegam ao Rômulo. E vira amigo, frequenta a casa, e sai junto, e não sei o quê, e passeia. Aqui é outra coisa, né? Na amizade. Exatamente. Diferente. E aí eu falo pra eles, vocês não são meus amigos. Vocês são filhos da casa. O dia que vocês não estiverem mais confortáveis na casa, vocês vão embora e vocês vão esquecer do Rômulo. E vocês não vão olhar pra trás. Então, assim, é um processo meu também de autodefesa. Eu não posso me colocar como pai de vocês, como melhor amigo, porque eu não sou. É isso aí. Entende? Eu sou um líder. Vocês vêm e vocês vão. Tem os que ficam 10 anos? Tem os que ficam 2 dias. Entendeu? E é esse ponto. Tudo bem, e tá tudo bem. Okay. Só que para alguns, como estão buscando justamente colo, e eu não ofereço colo, aí pesa, aí dói. Entendeu? E aí desconecta e vai embora. Porque, entendeu? Não, eu quero um amigo. Cara, eu tô te oferecendo essa amizade super sincera. Enquanto eu tô aqui contigo. Entende? Mas eu sei que daqui a pouco você vai. É processo natural. Não adianta eu achar que, não, você vai ficar na minha vida pro resto, pra sempre. Pô, só se os dois estiver evoluindo junto. Senão, essa relação vai acabar. Alguém ficou pra trás em algum momento. Com certeza. Entendeu? Como qualquer casal. E eu trago isso assim. Pra finalizar, pra gente ser bem rapidinho, acho que tem mais um, né? Só mais um pra finalizar. E aí, sou eu que tiro ou você? Sou eu que tirei pra você. Você tirou esse, a gente não ia falar sobre, só falou A dessa. gente acabou falando, Estamos falando Tira dessa. só mais um pra gente finalizar, pra gente não passar muito do tempo. Um pequenininho. O que podemos esperar de 2023? Próxima! Era só pra finalizar. Era só pra finalizar. Mas o que podemos esperar de 2023? Não. Em 5 palavras. 5 palavras, e depois a gente pode fazer uma live sobre isso. Na verdade, né, a gente acha, né? As nossas sensações. É o que a gente percebe. Ano de intensas transformações. Ano 7, ano da lua, né? E, enfim, muitas transformações vindo por aí. Muito. Nossa. Autoconhecimento. O que mais em palavras aí? Autoconhecimento, transformações. Cara, em resumo é isso. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. É um ano do desapego. Porque se eu continuo apegado a qualquer coisa, eu tô no negativo dessa lua. Né? E aí eu tô indo para automutilação. Eu acho que é o próprio movimento da Terra, da Gaia, Terra, quando digo Terra espiritual também, né? Não só a Terra geológica. Geológica que faz parte do espiritual. Para mim, né? Nossa, a gente acredita nisso, né? A Terra física é o corpo humano dela, né? Claro. Mas ela tem a psicosfera de um planeta, né? Ou seja, para mim ela é um ser inteligente, né? Inteligente.
ela tá tentando se livrar de algumas coisas, percebe, né? Tem um terremoto aqui, eu não sei se vai ter outro ali, enfim. A gente tá... essas estruturas estão sendo mexidas de alguma forma, né? Então, é isso, é para fazer a gente acordar e desapegar mesmo. O Vladimir falou que a Terra engoliria muitas pessoas esse ano. E que pessoas que tivessem processos de compulsão, sem nem querer sem nem querer se melhorar, teria, segundo ele, 2023 é um ano decisivo para até 2025 o processo que vai ser passado. Então, segundo, né, o que ele trouxe no final do ano é que fogo e água seriam muito fortes esse ano, seria o que mais mataria pessoas, fogo e água, e que dentro desse processo até o final desse ano, essa questão de compulsão, quem realmente não olhasse, tipo, cara, preciso pelo menos começar a melhorar, vai embora, vai partir e não vai ficar. E agora? E pessoas que, tipo, já tá querendo melhorar, tem até 2025 para esse processo acontecer. Porque 2025, segundo ele, seria um ano mesmo de fechamento desse ciclo. E aí, assim, ou você tá se melhorando e você vai seguir pra onde tem que seguir, ou você tá piorando e você nem chega até 2025. 2025 seria, tipo, os últimos que sobraram sendo varrido. Mas seria isso. Minha gente, por isso que eu tá pesando minha compulsão aqui. Já tá... Não, assim, todo ano é a mesma coisa, né? Dezembro ele dá tudo sobre umas diretrizes, né? O do ano seguinte. E aí, beleza. Eu, todo ano, falo, eu não estava incorporado com nada, foi tudo errado. E aí o ano acontece. Aí, primeira coisa que ele falou, dentro do primeiro e segundo mês, teriam algumas coisas a nível mundo, aonde o fogo comeria pessoas, principalmente aqui... Ele falou dos lugares lá, enfim. E aí eu fico, né, não... Nada a ver. Imagina. Nada a ver. Daí, em janeiro, teve esse negócio lá de vulcão, não sei o que, eu falei, não, amigo. Não, até mesmo terremoto tem a ver com isso, coincidência, né, tem nada a ver. Tem a ver com isso. E aí eu fico nessa, brigando com ele. Vai ficar gravada? Vocês estão dando um show. Obrigado. A gente vai ter muito mais vezes que a gente vai gravar. Com certeza. Inclusive. Minha gente, eu acho que é isso. É isso, gente. Isso tudo ia, tá? Uma coisa muito importante. Nós não somos dono da razão. Verdade. Tá? Não somos dono da razão. A gente está aqui para a gente tentar compartilhar conhecimento. O que eu sempre falo, tudo que a gente escuta numa palestra, numa live, num podcast, você precisa questionar. Precisa fazer sentido para você. É igual teve algum coleguinha seu espiritual que falou, tudo é verdade. Mas também tudo pode ser mentira. Sim. Né? Tudo vai depender do que você está acessando, tá? Então, o mais importante é isso. A gente está aqui compartilhando os nossos conhecimentos, nossa caminhada aí, tudo que a gente aprendeu e trazendo para você. E é para ser assim, um bate-papo informal, sem querer acessar a razão de nada. Somente colocando nossas opiniões, mas opiniões embasadas também em estudo e desenvolvimento espiritual, com certeza. O principal é vocês questionarem. Se a gente conseguir fazer vocês pensarem sobre, pelo menos, buscar alguma fonte... isso. Já estamos realizados. Criamos pulga já é o na cueca, na calcinha de cada um. Então a gente... É esse o ponto. O nosso ponto é porque a gente não está aqui para esclarecer, a gente está aqui para confundir. Para confundir, exatamente. A ideia é arrumar confusão na cabeça de vocês. Exatamente. É vocês deitarem na cama hoje à noite pensando, cacete. Que era para melhorar e virar. O que eles falaram? Tô aqui perdido. Pronto, alcancei o objetivo. É isso aí, porque o que acontece? A gente vai se mexer em busca de informação, de conhecimento. E exatamente. É essa a intenção. A ideia é essa. Bom? Um beijo, até o próximo podcast sem nome. Espero até que vocês o próximo, tenham gostado. Por favor. Falem nomes pra gente. Acho que gostei do sem nome. Vamos pedir nome pra galera. Podcast sem nome. É isso aí. Que essa pessoazinha botou uma... Amei a live. Vocês falaram de situações espirituais e religiosas que estou passando. Gratidão, é isso mesmo. Ótimo. O Davi falou, ganhei um baralho que estava guardado há 20 anos e um livro veio parar na minha vida há 20 anos também. Tem algum ritual especial que você faz no baralho e no livro? Acho que é isso. Né? Não precisa, tá, Davi? De verdade, a consagração do baralho é uma coisa religiosa. Se você não é um cara, um bandista, candomblessista, sei lá, se você não tem uma religião específica, você não precisa consagrar esse baralho com nada. Se você quiser consagrar ele a nível da sua energia, seu suor, sua saliva,
seu hálito é o suficiente para você criar ali uma conexão com ele, tá? Isso aí. É isso, galerinha. Um beijo, até a próxima. Beijo. Até a próxima. É nóis.